Vamos voltar lá para Brasília? Após o voto do ministro Dias Toffoli, o julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha para consumo próprio no STF foi novamente suspenso e deve ser retomado na próxima semana, na terça-feira. Janaína Camilo. O Supremo analisa a aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas, que prevê sanções alternativas, como medidas educativas, advertência e prestação de serviços para quem portar drogas para consumo pessoal. No julgamento, o STF analisa o caso apenas em relação à maconha. A norma também sujeita às mesmas penas quem produz a droga em pequena quantidade. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, abriu a sessão esclarecendo que a Corte, ao analisar o caso, não está julgando a legalização das drogas. O ministro disse que, momentos antes, recebeu um telefonema do presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Jaime Spengler, se dizendo preocupado com o julgamento. O ministro André Mendonça, que já apresentou seu voto contra a descriminalização, pediu a palavra, interrompendo a fala de abertura do presidente da Corte, para defender que a decisão sobre o tema deve ficar a cargo do Legislativo. A declaração gerou desentendimento com Barroso. A grande pergunta que fica é o ilícito administrativo. Quem vai fiscalizar? Quem vai processar? Quem vai condenar? Quem vai acompanhar a execução dessa sanção? Não existe. Essa deliberação, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, tem que ser adotada pelo legislador. Eu sou contra, mas eu me curvaria caso o legislador deliberasse em sentido contrário. Apenas conseguindo a minha opinião e entendo com a devida vênia que o presidente da CNBB não é vítima de desinformação. Bom, Vossa Excelência acaba de dizer a mesma coisa que eu disse, apenas com um tom um pouco mais panfletário. Eu, ao início da sessão, disse, estamos discutindo se é ato ilícito administrativo ou se é ato ilícito penal. Vossa Excelência entende que é ato ilícito penal e tem todo o direito de achar, mas a minha explicação foi absolutamente correta do que está sendo decidido aqui, se é ilícito penal ou se é ilícito administrativo. Os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes também pediram a palavra para destacar a análise sobre os critérios que deverão diferenciar o usuário do traficante. Moraes apresentou dados dos últimos 4 anos no estado de São Paulo sobre ocorrências de tráfico e uso de maconha em que mostram uma diferenciação na punição de acordo com a raça e a classe social do indivíduo. Em seguida, o ministro Dias Toffoli, que havia pedido vista na última sessão sobre o caso, passou a ler o seu voto, o 9º ministro a votar no julgamento desde quando ele iniciou em 2015. A norma penal que estabelece como crime a utilização de drogas ilícitas, ela não descreve, ministro Alexandre, quais são as drogas, ministra Carmen Lúcia. É uma norma penal em branco. Quem o define é a Anvisa. Inclusive para medicamento de uso medicinal. O voto do ministro Dias Toffoli se estendeu pelas 4 horas seguintes da sessão e abriu uma terceira via no julgamento, entendendo que a lei atual já não criminaliza o usuário e que, por isso, não há necessidade de alterá-la. Ele citou o caso específico tratado no julgamento, um recurso de um usuário que foi condenado por portar 3 gramas de maconha. Assim, Dias Toffoli reconheceu a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas e também reconheceu que a aplicação das medidas alternativas já previstas não acarreta em nenhum efeito penal. O ministro também sugeriu o prazo de 18 meses para que os poderes legislativo e executivo formulem e efetivem uma política pública contra as drogas. Mas como a interpretação do ministro foi diferente até mesmo dos que votaram contra a descriminalização, ele acabou abrindo uma terceira corrente no julgamento. Ao fim do seu voto, o julgamento foi suspenso e vai ser retomado na próxima terça-feira. Com isso, o placar está em 5 votos pela descriminalização do porte da maconha para consumo próprio. Votaram nesse sentido os ministros Gilmar Mendes, relator, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Rosa Weber. Como Flávio Dino substituiu Rosa Weber, ele não vota no julgamento. 3 ministros, Cristiano Zanin, André Mendonça e Nunes Marques, votaram para manter o porte da maconha para uso pessoal punido com pena alternativa.
E um ministro, Dias Toffoli, em uma terceira via, votou para considerar que a lei já não criminaliza o usuário. Os ministros também discutem no julgamento os parâmetros para diferenciar o tráfico de drogas do porte e da produção para consumo próprio. Neste caso, já são 4 votos para definir que a quantidade máxima para um usuário deve ser de 60 gramas de maconha. 2 votos para que a quantidade seja de no máximo 25 gramas. 1 voto para que seja de 10 gramas. Um ministro entende que quem deve deliberar é o Congresso Nacional. E 1 voto para que a Anvisa determine. O julgamento começou em 2015 com o voto de Gilmar Mendes pela descriminalização do porte de drogas. Ele foi retomado no ano passado, quando os ministros decidiram que o caso deveria ser restrito apenas à maconha. De lá para cá, a análise foi suspensa por 2 vezes. Como a matéria tem repercussão geral, todas as instâncias da Justiça deverão seguir a posição do STF em casos semelhantes. Vamos ouvir a Amanda e o Vilela a respeito dessa discussão lá no STF. Eu fiquei com a sensação, Amanda, de que embora haja divergências nos entendimentos dos ministros a respeito de se deve ser descriminalizada essa postura de porte de drogas para uso pessoal de maconha no caso ou não, praticamente todos concordam que é preciso se estabelecer uma métrica para diferenciar quem é usuário de quem é o traficante. E também há divergência sobre quem deve determinar essa métrica, ou o Congresso, ou o STF, a Anvisa, enfim. Como está caminhando, na sua opinião, esse julgamento? Tá uma baita confusão, né, Lívia? Nossa. Ninguém entendeu nada. Não, sinceramente, olha, é o típico caso que só confunde e não ajuda a esclarecer nada. Ontem houve um debate inócuo sobre o que... Porque, assim, tudo que a gente sempre chamou essa ação era da descriminalização, da descriminalização da maconha, né? E, de repente, a gente ouviu o Barroso, o presidente do Supremo Tribunal Federal ontem, falando que não era isso que estava se discutindo, que continuará sendo ilícito o uso de drogas no Brasil, que está se discutindo será um ilícito penal ou um ilícito administrativo. Aí vem o voto do Toffoli para confundir, complicar mais ainda e diz, olha, não, peraí, mas eu não posso encarar o ilícito administrativo como penal. Então, o usuário, ele já não é criminoso, né? Ele já não é criminalizado pela atual lei das drogas. Aí virou um emaranhado só. Olha, eu acho que o ponto é isso que você disse, Lívia, é preciso estabelecer critérios objetivos para distinguir usuários de traficante. E aí, sabe por que o Legislativo leva a bola nas costas? Porque ele se nega a legislar. Quando ele vota essa PEC das drogas, e ontem já houve tweets de vários senadores pressionando o Arthur Lira, porque isso já foi aprovado na CCJ, na Câmara, para botar em votação no plenário da Câmara dos Deputados, porque já foi aprovado no Senado. Quando o legislador simplesmente diz, não, isso aqui vou colocar na Constituição a criminalização do usuário, você continua sem dirimir a principal dúvida de todo esse problema, que é ter critérios objetivos que hoje não estão claros na lei para você distinguir o usuário do traficante. E aí isso leva uma série de problemas na vida real, na prática, que é assim, o preto e pobre pego na periferia com uma pequena quantidade de drogas é enquadrado como traficante, vai direto para superlotar as cadeias do país. E o cara rico da Zona Sul e branco, esse não é punido, esse se for pego com droga numa batida de trânsito, ele é simplesmente enquadrado como usuário. Então você não resolve a questão, porque isso cai de novo naquela vala comum das pautas ideológicas, da mesma forma que é o PL do estupro, ou então que é essa PEC das drogas, que é o quê? É você não apontar para a questão, é simplesmente você satisfazer uma sanha avassaladora de uma pauta conservadora e de costumes e de gente nas redes sociais que clama por sangue, que clama por punição, mas não quer resolver o problema. Então, onde estamos, sinceramente, eu não sei. Eu acho que ninguém está resolvendo e endereçando corretamente a questão. E da questão, ele está na descriminalização ou não do porte de maconha para uso pessoal. Diversos votos, eles foram no sentido de que o usuário de maconha, ele é uma questão de saúde pública, ele é um doente, não tem que ser tratado como criminoso. Agora, eu pergunto, a pessoa que usa maconha, ela vai comprar essa droga onde? É na padaria? É na farmácia? Não, ela compra do crime organizado. A venda de drogas é o que alimenta o crime organizado. Ora, se a partir do momento que houver a descriminalização do uso da maconha, seguramente nós vamos ter um aumento de comercialização das drogas. E com isso nós vamos ter um aumento no poder financeiro, que já é enorme, por parte do crime organizado. É isso que o Estado, que o poder público não pode acertar. Eu vejo que o Legislativo deveria ter
ter já analisado esse tema há muito tempo. E eu vejo que uma questão dessa, quando chega no Supremo, o que o Supremo tem poder para fazer é determinar que o Legislativo, dentro de um certo prazo, aprecie a questão. Agora, eu vejo que o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, de uma forma geral, não deve entrar em temas como quantificar a quantidade de maconha ou a quantidade de pés de maconha que pode ser levado a ferir se uma pessoa é traficante ou usuário. Eu vejo que a decisão disso deveria ser do Legislativo e não do Judiciário.